Oi, oi, oi! Muito boa tarde! Como vocês estão? Eu tô começando agora um novo programa aqui com vocês que é o Debo Responde. A gente já tem o papo de vestiário, a gente tem o balé treino e a gente tem o Debo Ensina e agora a gente vai começar também o Debo Responde, porque eu acho que é legal eu ouvir vocês, saber bem que dúvidas vocês têm tendo, o que vocês querem saber. Então eu acho legal fazer uma live só de perguntas e respostas toda semana para eu conseguir estar bem atenta ao que vocês querem saber ou não. E eu tinha colocado uma caixinha de comentários, uma caixinha de perguntas. Eu coloquei uma caixinha de perguntas para vocês nos meus stories e aí pedi para vocês fazerem qualquer pergunta. Então eu recebi algumas perguntas e eu queria respondê-las para vocês, tá bom? Então fico feliz de vocês estarem aqui comigo nessa terça-feira de quarentena. Eu já tô perdendo a noção de quais são os dias. Eu não sei vocês, mas eu tô ficando maluca já. Então tá, vamos começar. A primeira pergunta que eu recebi, eu não anotei os nomes, tudo bem, gente? Eu anotei só as perguntas mesmo. A primeira pergunta que eu recebi foi o de como não ter cãibra em movimentos grandes, assim, de mobilidade, né? Tipo, développé, grand batiment. Como não ter cãibras nesses momentos? A cãibra, muitas vezes, ela pode ser um sinal pra gente indicando um pouco de fraqueza muscular. Tá? Existem outros motivos, sim, pelos quais a gente tem cãibra. Um exemplo deles é falta de sais minerais, pode ser desidratação, mas como a gente está falando aqui de um momento específico, né, de um movimento específico em que a cãibra acontece, muitas vezes a cãibra pode ser um sinal de fraqueza muscular. Então, você ter a cãibra durante um movimento de força, principalmente um movimento quando você está, por exemplo, subindo a perna, né, que é uma coisa de muita força, é comum você ter cãibra. É comum ter o músculo falando, calma minha filha, eu tô fazendo força, mas eu não tô dando conta, porque eu tô fraco. Então, você trabalhar, né, fortalecer aquela região em que você tem essas dores de cãibra, enquanto você faz algum movimento, ajuda você não ter mais cãibras para as próximas vezes. E se vocês tiverem outras perguntas que vocês queiram saber, podem colocar aqui na caixinha dos comentários, que elas vão aparecer para mim e eu vou respondendo, tá bom? A próxima pergunta que eu recebi foi como melhorar o andeor. Eu já comentei com vocês algumas vezes que o andeor ele é uma mistura de fortalecimento com alongamento. Existem regiões do nosso corpo que a gente precisa fortalecer para melhorar o andeor e tem regiões do nosso corpo que a gente precisa alongar para melhorar o andeor. O andeor ele acontece no encaixe da sua perna com o seu quadril. Esse encaixe aqui é onde se acontece o andeor. Tudo bem? Então, a gente tem que pensar sempre que quais são os músculos que eu uso para fazer essa rotação da perna, porque o andeor, ele não é uma rotação de pé, o andeor é uma rotação de perna. Então, quais músculos eu ativo para conseguir fazer essa rotação de andeor? Bem, a gente tem os músculos do glúteo, né? Então, o seu bumbum aí, junto com o seu quadril, eles fazem muita força para serem acionados, eles fazem força e quando essa força acontece as suas coxas rodam para fora. Bem, então parte dessa força parte dos glúteos. Outra parte vem da nossa coxa, principalmente da parte interna da nossa coxa, que é a parte de dentro da coxa. Tudo bem? Então, você tem uma musculatura de glúteo, uma musculatura de internos de coxa forte, ajuda a gente a rotacionar essa perna com mais facilidade. Agora, como eu disse, é uma mistura de força com alongamento. Então, é importante a gente... Só um minutinho. Não, tudo certo. Então, é importante a gente ter essa mescla. Mas, Débora, eu preciso alongar os mesmos lugares que eu fortaleço? Não necessariamente, tá? Até porque a gente não consegue fazer no mesmo exercício fortalecer e alongar o mesmo músculo, porque a força é um movimento de contração e o alongamento é um movimento de expansão.
tudo bem? Então, você não consegue contrair e expandir o mesmo músculo ao mesmo tempo. Então, o andeor é a mesma coisa. A gente tem lugares em que a gente está contraindo e tem lugares que a gente está alongando. Débora, o que eu tenho que alongar no meu andeor? Principalmente quadril, né? Que é uma coisa mais interna, uma coisa mais profunda mesmo, mas quadril, muito quadril, basicamente, tá? Porque é da onde o nosso andeor parte. Então, se você tem a musculatura certa, fortalecida e o lugar certo alongado, a gente consegue melhorar e aumentar essa amplitude do nosso andeor. Lembrando mais uma vez que o andeor é uma rotação de pés, não, desculpa. O andeor não é uma rotação de pés, ele é uma rotação de perna, uma rotação de quadril, tá bom? Então, muito cuidado com isso, por favor, pra gente não se machucar nesse processo. De novo, se vocês tiverem perguntas, coloquem aqui nos comentários pra mim que eu vou respondendo junto, tá bom? A outra pergunta que eu recebi foi: como melhorar a altura das pernas? De novo, igual ao andeor, a altura de perna, tudo que a gente faz no balé, na verdade, é uma mistura de força e uma mistura de alongamento. Débora, o que eu tenho que trabalhar então? Eu tenho que alongar para subir a perna. Basicamente, quando a gente vai subir a perna na frente, na nossa frente e ao lado, né, devant e à la seconde, as principais musculaturas que a gente usa para subir a perna, claro que tem uma parte da força que parte da perna, sim. Mas a grande parte da força sai primeiro do seu abdômen. Parece mentira, mas é real. Grande parte sai do seu abdômen e sai também de um músculozinho que a gente tem no quadril, que é o nosso flexor do quadril, que chama iliopsoas. Tá? O psoas é o músculo que faz você conseguir fazer esse movimento. Quando você dobra a perna, aqui tem um músculozinho chamado iliopsoas, ou só psoas, que é o que faz a sua perna subir. Então, se você tem um abdômen forte e se você tem um iliopsoas bem trabalhado, a chance que você tem de conseguir subir a perna fica maior, porque você está com a musculatura focada, trabalhada, certa. Agora, então, por exemplo, quando eu vou subir a perna na frente, eu tenho principalmente o reto, que é essa parte aqui, né? A parte central do abdômen é a que faz a minha perna subir. Ou quando a minha perna vem ao lado, quem faz minha perna subir, aí vira abdômen lateral. Entende? Então, são partes também do abdômen diferentes. Então, mas abdômen de forma geral e iliopsoas é o que faz a nossa perna subir. A força, tudo bem? Parte da força, parte também da perna, mas é muito mais do centro do que da perna em si. Que mais? O que eu posso fazer? Que alongamentos eu tenho que ter, então, para subir a perna, né? Agora que eu já sei onde eu tenho que fazer força, que lugares eu tenho que fazer? Eu tenho que me alongar. E a gente tem que pensar principalmente na parte de trás da nossa perna, naquela parte posterior, ali atrás do joelho, porque é a parte que mais alonga realmente quando a gente puxa a perna pra gente, né? Então, eu acho que alongar costas, toda a sua cadeia posterior de costas, posterior de perna, tudo isso ajuda também a gente a conseguir trazer a perna mais fácil pra perto da gente, ficar com as pernas mais altas. Eu tenho vários vídeos no canal, tanto de andeor, tanto de pernas altas, ensinando alguns exercícios e alongamentos pra vocês. Então não deixem de procurar lá no YouTube por Débora Balé, que vocês vão achar vários vídeos que podem ajudar. A Ju Alves perguntou: dá pra aprender balé mesmo depois dos 20? Tipo, do zero? E como dá, minha filha? E como dá? Meu Deus! Talvez você não tenha acompanhado, mas a gente acabou de terminar a semana do balé online, onde eu mostrei pra vocês como vocês podem aprender balé do zero, sem sair de casa, sendo adulta, né? E assim trazer, né, conquistar um corpo forte, um corpo saudável pra vocês, com um exercício que traz leveza pro dia, né? Então, Ju, me manda uma mensagem no direct depois pra gente conversar, porque aproveitar, né, a oportunidade de que as inscrições pro sonho de balé estão abertas, que é onde eu te ensino balé do zero, partindo do zero, zeríssimo, para você aprender balé sem sair de casa, tá? Então,
Se tem muito. Eu tenho alunos de 20, de 30, 40, 50 anos, né? 60 anos. Eu mostrei pra vocês a história da Ana Maria, por exemplo, que começou o balé com 47 anos e hoje em dia já dança de ponta e faz tudo. Então, cara, dá sim, tá? Ju, me manda uma mensagem, me manda um direct pra gente conversar e eu te mandar o curso pra você ver como começar balé do zero, tá? Mesmo depois dos 20. Que mais, gente? Qualquer outra pergunta, me manda aqui na caixinha dos comentários, ok? A outra pergunta que eu recebi foi exercícios de alongamento para quem tem dificuldade, para quem tá começando. Como é que eu posso alongar? Tem um vídeo muito bacana no meu canal que eu senti um retorno muito gostoso de vocês, que é o alongamento para os encurtados. E lá eu mostro alguns exercícios que são mais simples, que são mais fáceis de executar para quem tem dificuldade, para quem tá começando. Quando a gente tá começando, as coisas são básicas. A gente tem que começar coisas que sejam básicas. Porque se você começa a fazer coisas mirabolantes, coisas muito difíceis, coisas muito complicadas, você não vai dar conta, porque é muito complicado. Você não fez nem o básico, como é que você vai fazer o que é complicado? Entendem? Então, é legal a gente, quando tá começando, quando tem dificuldade, começar por exercícios que sejam mais simples, exercícios que sejam mais focados em uma coisa só, em vez de alongar um monte de coisa de cada vez, exercícios que vocês realmente deem conta de fazer, né? Então, procurem, para quem tem dificuldade de se alongar, procura lá no meu canal o alongamento para encurtados, que é uma sequência de alongamento que eu faço junto com vocês, com aquecimentos muito simples, muito práticos para vocês fazerem aí de casa mesmo, tá? Eu juro que bem bacana. Mande Tirapani perguntou, vai ser live de aula? Essa não, essa é uma live só de perguntas e respostas, tudo bem? Às 6h30 eu vou fazer uma aula de alongamento com vocês, então estejam presentes aqui às 6h30 da tarde que eu vou fazer uma aula de alongamento e vou responder algumas perguntinhas de alongamento também, tá? Próxima pergunta, como resolver problema de confiança dançando? Eu também tenho um vídeo lá no canal sobre isso, com algumas dicas pra vocês. E eu sei que esse é um problema que eu não tenho sozinha, eu tenho também, mas eu sei que muitas pessoas compartilham desse problema comigo. Como a gente pode resolver problemas de confiança? Bem, eu acho que o primeiro de tudo vai do quanto você confia no seu trabalho, do quanto você sabe que você se dedicou, né, pra alguma coisa. Então, não adianta nada, por exemplo, eu chegar pra você agora e falar assim, vai ali e dança. Você vai ficar tudo insegura. É totalmente compreensível você ficar insegura se eu falar assim, dança agora que eu quero ver. Não é assim que funciona, né? A gente vai se apresentar, a gente vai pedir pra alguém olhar a gente primeiro se prepara, a gente estuda, a gente aprende, a gente limpa. Então, se você tem medo de quando alguém vai te olhar, eu acho que o primeiro de tudo é você confiar no processo que você teve até chegar ali no momento em que alguém vai estar te olhando dançar. Então, você saber que você fez suas aulas, que você se alimentou direito, que você se dedicou para isso, que você se alongou, que você se fortaleceu, que você não fez qualquer coisa para chegar naquele momento ali de se apresentar, né? Então, existe um processo até a gente entrar num palco, ou até a gente se expor, e é muito importante que você primeiro confie nesse processo todo, né? Depois, eu acho que é você confiar no talento que você tem, porque não adianta você fazer qualquer coisa e o povo falar, ai, tava lindo, e sei lá, vai que a pessoa tá mentindo, não sei, não tô falando pra você não ficar desconfiada, não, mas você tem que confiar de que você ensaiou para aquilo, de que você sabe o que você está fazendo, de que você não está fazendo qualquer coisa. Você tem que confiar em você mesma, na sua técnica, no seu talento. Porque se você não confiar em você, ninguém vai, né? Você tem que ser a pessoa que mais confia em você mesma, sabe? E, mas eu vou errar, mas eu errei. Tá, e o importante é seguir com isso. Todo mundo erra, todo mundo tem um momento de, sabe, de se perder. Acontece, é normal. Mas eu acho que pra você se confiar dançando, você tem que a gente tem que aprender a confiar na gente em todos os momentos. Como é que eu confio em mim pra dirigir? Eu treino,
sabe? Eu dirijo um pouquinho todo dia, ou como é que eu confio em mim, sei lá, pra não me afogar num lago, você aprende a nadar, né? Coisas desse tipo. Então, eu acho que principalmente é vocês confiarem no processo, confiarem nas aulas, confiar no seu professor, confiar nas coisas que ele te ensina, confiar nos aprendizados que ele te passa, confiar nas informações que você recebe, estudar essas informações, estudar tudo isso e estar segura de que você sabe o que você está fazendo. Essa é a maior segurança. E claro, relaxar, né? Porque ninguém quer ver uma pessoa que dança toda tensa, toda... Se vocês verem os meus vídeos quando eu era criança dançando, eu ficava tão preocupada dançando e eu me divertia tão pouco que as danças inteiras eu tô com a cara séria, assim, de tão concentrada, sabe? E não, tem que ser uma coisa que você relaxa, que você tá fazendo por prazer, não que você tá fazendo pra ficar nervosa, não que você tá fazendo pra passar apuro, sabe? Mas uma coisa que você fique tranquila, uma coisa que você sabe o que você tá fazendo. Eu acho que o principal pra você ter segurança dançando é isso. Próxima pergunta que eu recebi, isso, se vocês tiverem outras perguntas, deixem aqui nos comentários. Que tipos de exercícios fazer para quem está começando? Eu acho que para quem está começando, as primeiras coisas principais são, primeiro, você aprender um bom alinhamento, você aprender muito bem como se alinhar, como manter uma postura boa para dançar, e também entender o que você tem que fortalecer para manter aquela postura muito boa. Porque quando você está com uma postura boa, uma postura neutra, uma postura bem encaixada, a tendência de você conseguir fazer as coisas certo é maior, porque você vai estar no seu alinhamento, porque não vai ter nada te puxando para lados errados, coisas do tipo. Então, se você se você está bem alinhado, se você está bem colocado, você vai conseguir progredir mais facilmente. E se você tem um corpo forte, isso te ajuda ainda mais, porque você vai progredir mais rápido, estando forte. Então, o que eu sugiro trabalhar, por exemplo, para quem está começando? Eu sugiro você trabalhar muita força abdominal, muita força de costas e muita força de tornozelo, panturrilha, porque todos esses são músculos estabilizadores. O abdômen te estabiliza, que estabiliza a pelvis, as costas te ajudam a estabilizar também, tudo te ajuda a estabilizar, né? Tornozelo também, para não ficar com aquela coisa bamba no chão, assim, quando sobe na meia ponta, quando tá com o pé no chão, quando tá com o pé só no chão. Então, você ter as musculaturas estabilizadoras bem fortes, bem legais, é bom para quem tá começando. Mas o que eu tenho que alongar? Aí você vai do que você sente necessidade. Eu acho que eu tô precisando melhorar costas. Então vai trabalhando costas aos pouquinhos. Não, minha perna tá muito encurtada. Então vai trabalhando perna. Alongamento eu acho que é uma coisa mais pessoal do que a pessoa sente dificuldade. Mas para fortalecimento, se eu tivesse que indicar alguma coisa, eu indicaria abdômen, costas, panturrilhas e tornozelos. Que eu acho que... E pé também um pouco, mas um pouco menos. Que eu acho que é o que mais ajuda a gente a estabilizar o nosso corpo primeiro, a ficar focada com o nosso centro forte, pra gente conseguir botar, então, as coisas em prática. A próxima pergunta que eu recebi foi: como melhorar pequenos saltos? Tá, Débora, o que são pequenos saltos? São saltos pequenininhos mesmo. Então, saltos que você faz sauté, changeman, sobressaut ou baterias. Esses são os pequenos saltos. O que eu posso fazer para melhorar os pequenos saltos? Uma das coisas que você pode fazer é, por exemplo, trabalhar a força de impulsão de plié. O plié ele serve tanto para impulsionar a gente para o ar, tanto para amortecer a nossa queda. Agora, o tamanho do salto que você vai fazer depende do tamanho do plié que você faz. Se você faz um plié muito gigante, é para você dar um salto muito alto. Se você faz um plié mais curtinho, é para não ter um salto tão alto assim. Agora, se você tem que fazer um trechassis, por exemplo, que você troca o pé 3 vezes no ar, né? São 6 baterias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem que ter um salto maior para você ter tempo de trocar a perna tantas vezes no ar, né? Se você faz um salto muito pequenininho, não vai dar tempo. Então, você tem que ter uma impulsão boa para você ter tempo de trocar a perna tantas vezes no ar. Agora,
Pequenos saltos, geralmente, que são sequências de allegro, pequenos saltos, normalmente eles são um pouco mais rapidinho, porque como eles são pequenos, a tendência é que a gente faça mais rápido. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Ajustar o seu impulso do plié, porque não dá tempo de você cair no plié, estica, faz plié de novo para saltar. Não, o plié que você cai já é o mesmo plié que você vai usar para sair do chão. Então é muito importante que você aprenda a descer e automaticamente já se impulsionar para cima, porque com isso você ganha tempo, você vai ganhando agilidade. Falando em agilidade, outra coisa que é essencial para você ter um bom pequeno salto é a agilidade dos pés. Porque toda vez que a gente tira o pé do chão, o nosso pé precisa esticar. Como são saltos muito rápidos, baterias e coisas do tipo, saltinhos muito pequenos e muito rápidos, se você não tem agilidade no pé de ir para o chão e esticar muito rápido, muitas vezes, acaba que o seu pé fica meio frouxo, você vai acabar saltando com o pé não muito esticado. Então, você ter essa agilidade de esticar o pé muito rápido quando você sai do chão também ajuda muito no petit allegro, ajuda muito para pequenos saltos. Tudo bem? E eu acho que também controlar a sua respiração. Gente, parece besteira, mas a respiração faz a diferença em tudo. Tudo, tudo, tudo. A respiração, a gente não liga pra ela, a gente não dá a importância que a gente devia dar, mas a respiração faz muita diferença enquanto a gente dança. Eu vejo muitas meninas que às vezes estão fazendo tanta força que elas param de respirar. Elas prendem o ar de tanta força que elas estão fazendo. Sendo que, na verdade, elas acham que estão respirando muito mais, né? Porque o que dá força pra gente, o que dá fôlego é a respiração. Então, se você não respira, se você não leva oxigenação para os seus músculos, você não vai ter fôlego, você não vai ter força. Então, a parte de respirar é muito importante, muito importante. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, coloca aí nos comentários para mim que a gente vai respondendo. Eu estou pegando as perguntas que já estavam nos meus stories, tudo bem? Como fazer um cronograma semanal? Eu acho que primeiro eu gosto de separar um dia para focar em cada coisa. Por quê? Porque o nosso corpo é muito grande, a gente tem muitas coisas diferentes para treinar, e se a gente for fazer tudo todos os dias, a gente vai gastar muito tempo e a gente vai acabar enjoando também, porque é muita coisa, leva muito tempo, demora muito, tá? Se você for dar realmente atenção para cada uma das coisinhas do seu corpo. Então, como é que eu faço para criar um cronograma semanal? Eu, Débora, gosto de separar os meus dias focando cada dia em uma coisa. Então, por exemplo, na segunda-feira eu vou treinar perna, na terça-feira eu vou treinar costas, na quarta-feira eu vou treinar abdômen, na quinta-feira eu vou treinar pé, na sexta-feira eu vou treinar panturrilha, sei lá, tô inventando, tá? Eu gosto de separar cada dia para treinar uma coisa. Débora, mas eu vou treinar só fortalecimento ou vou treinar só alongamento? Vai de você. Você pode treinar só um ou só o outro, ou você pode treinar os dois, tá? Não tem problema você fortalecer e alongar a mesma coisa no mesmo dia. Inclusive, eu acho recomendável. Por quê? Porque quando a gente faz muita força e a gente trabalha muito uma musculatura focada, a gente acaba ficando muito dolorido naquela região. Por quê? Porque você trabalhou, liberou ácido lático na musculatura, rompeu umas fibrazinhas ali, né? Quando fez força, normal, natural. Todo mundo faz isso o tempo inteiro, tá? E aí a gente acaba ficando dolorido. Quando você se alonga, depois de fazer os exercícios de fortalecimento, você fica menos dolorido no dia seguinte, porque você libera ácido lático, que é um ácido que o seu músculo produz quando ele faz força. E quando ele fica concentrado, é o que faz a gente ficar dolorido no dia seguinte. Quando você alonga, você permite que esse ácido se espalhe no seu corpo. Quando ele se espalha, você fica menos dolorido. Pode ser que você nem fique dolorido, entende? Então, não tem problema vocês fazerem fortalecimento e alongamento no mesmo dia. Não tem problema. Então, eu acho legal vocês pensarem assim, então segunda-feira eu vou treinar perna. Ou, por exemplo, vou treinar só quadríceps e posterior de coxa, sei lá. Então, você vai separar, separa 10 minutos para fortalecimento, mais 10 minutos para alongamento,
por exemplo, ou 15 minutos para fortalecimento, 15 minutos para alongamento. E aí você vai organizando conforme o que cabe melhor na sua rotina. Ah, mas eu não. Ah, hoje deu tempo de fortalecer, mas não deu tempo de alongar. Tudo bem, alonga amanhã. Vocês têm que ir montando uma rotina de acordo com o que cabe melhor no dia a dia de vocês. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, vocês vão fazer tal hora, tal coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque cada pessoa tem uma vida, né? Então eu não sei como é que funciona a rotina de cada um de vocês. Vocês são muitos, eu sou uma pessoa só. Então é legal vocês separarem um tempo de fortalecimento e um tempo de alongamento. Eu acho que em cada dia focando em uma coisa em específico para vocês trabalharem. Até pra gente não trabalhar, né? Se você quiser trabalhar tudo, você vai trabalhar um pouquinho de cada coisa. Às vezes você não trabalha o suficiente, não trabalha o tanto que devia trabalhar, mas tomar muito cuidado também para quando vocês separam um dia para cada coisa, vocês também não sobrecarregarem demais a musculatura de vocês. É legal focar em uma coisa de cada vez, mas tem que ter muito cuidado para vocês não sobrecarregarem a musculatura de vocês, tudo bem? Trabalhar até um ponto que seja saudável, que vocês não fiquem exaustos, por exemplo, porque a gente previne lesões quando a gente tá forte, mas quando a gente tá com a musculatura cansada, a gente provoca lesões, tudo bem? Então vocês têm que se fortalecer até o ponto de vocês ficarem fortes, não até o ponto de vocês ficarem cansados, da musculatura ficar exausta e vocês acabarem se machucando, tudo bem? É uma linha tênue aí até onde vocês podem e devem trabalhar. Então, como a gente tá em casa, principalmente nesse período de quarentena, eu sei que a gente tem mais tempo, a gente tá em casa, os dias estão mais longos, porque a gente não sai de casa e etc. Muito cuidado para vocês não passarem o dia inteiro fazendo força, porque vocês vão deixar a musculatura de vocês exausta. E aí a chance de vocês tentarem fazer alguma coisa e se machucarem fica maior. Tá? Então, muito cuidado com isso. Se vocês quiserem ajuda para montar um cronograma, para montar um plano de exercícios, me manda uma mensagem, a gente senta e faz, não tem problema nenhum, tá? Se vocês precisarem de ajuda, ai, Débora, eu quero exercício para não sei o que, eu indico os vídeos que já tem no canal, o que vocês precisarem de ajuda, pode falar comigo que eu tô dentro, tá bom? Então, próxima pergunta, acho que essa pergunta deu pra responder bem. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, coloca aqui nos comentários pra mim, tudo bem? Pergunta sobre qualquer coisa, qualquer coisa. Cuidados com joelho varo. O que é joelho varo? A gente tem joelhos, as pernas, elas geralmente são retinhas, né? A gente tem joelhos que fazem isso assim pra dentro, que é o valgo, e a gente tem joelhos que vão pra fora dessa forma, que é o varo. Essa pessoa me perguntou que cuidados a gente deve ter com joelhos varos, que são os joelhos que ficam pra fora, aquela pessoa que parece estar montadinha no cavalo, assim. O que eu posso fazer com joelhos varos? Eu acho que o primeiro de tudo, quando você tem um problema desse tipo, é muito importante você procurar um médico, ortopedista ou um fisioterapeuta para ter um acompanhamento mais certo com vocês, tudo bem? Do que eu vou falar aqui são coisas que eu procuro, são coisas que eu estudo, são coisas que eu pesquiso, mas eu não tenho formação nisso, tá? Então, assim, tô dando pra vocês as coisas que eu pesquiso e as minhas, tudo bem? Então, que cuidados eu preciso ter com o joelho que é valgo, com o joelho que é pra fora, a pessoa que tem a perninha arqueada dessa forma? Muitas vezes isso é um problema de nascença, é uma coisa que vai se desenvolvendo com a gente ao longo do tempo e que, enfim, é uma formação óssea nossa. E aí o que acontece é que o interno de coxa da gente tá puxando a gente pra fora, mas do nosso joelho pra baixo ele tá rotacionando pra fora. Então, a parte de cima da perna tá pra dentro e a parte de baixo da perna tá pra fora. Como é que eu posso fazer pra arrumar isso, pra me ajudar nisso? Uma coisa que pode ajudar, por exemplo, é você fortalecer glúteos, fortalecer a parte de lado de fora da coxa, né? A parte de quadríceps aqui do lado de fora e também a parte de posterior de coxa, que é o que vai contrabalancear a parte de internos de coxa, né? Porque se o interno está puxando para dentro, a gente vai trabalhar de forma que a gente puxe para fora, para deixar a sua perna um pouco mais reta, tudo bem? Porque a perna faz assim, né? Então isso aqui tá puxando para dentro, mas isso aqui tá puxando para fora. Então o que a gente pode fazer é contrabalancear a parte de fora para que ela fique mais forte e fique para fora,
Faz sentido isso? Então, para quem tem joelho varo, eu acho importante fortalecer glúteo, fortalecer posterior de coxa e fortalecer a parte lateral da coxa, do lado de fora, tudo bem? Para que você tenha esse contrabalanço de forças aí e você consiga deixar a sua perna um pouco mais retinha. Mas sempre, de novo, muito importante vocês procurarem orientação de um médico, de um fisioterapeuta, ok? A Nanda Carneiro perguntou: Débora, o que você indica comer antes e depois das aulas ou treinos em casa? Boa pergunta. Legal, gostei. Então, eu gosto, por exemplo, quando eu vou fazer atividade de manhã, eu não gosto muito de. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer exercício em jejum. Respeito quem consegue, eu não consigo. Eu me sinto mal, tá? Então, eu não recomendaria pra vocês fazer exercício sem comer. Porque a gente gasta energia e o balé, como ele é uma coisa de muito impacto, muito fôlego, sei lá, pode ter que você passe mal, e se você não comer o suficiente antes do jejum, você pode passar mal, enfim. Então, o que eu posso comer antes? Eu gosto de coisas que me deem energia. Então, o que eu gosto de comer, por exemplo? De manhã, se eu tiver que fazer, eu tenho um ensaio de manhã. Eu gosto de comer, por exemplo, ovo, banana. São coisas que me dão saciedade e que me dão energia. Então, por exemplo, tudo que é proteína, carboidrato, tudo isso te ajuda a ter energia por mais tempo para você fazer o exercício. Tudo bem? Agora, você comer açúcar, gorduras que não são boas, né? Gorduras muito pesadas. Aí eu acho que não. Laticínio também, eu acho que não é uma coisa muito bacana para você comer antes de fazer atividade, né? Principalmente em casa. Então, por quê? Porque o açúcar, ele te deixa pesado, ele te dá energia momentânea, mas não, não fica, sabe? Não é uma energia duradoura. Essa live vai ficar salva sim, tá? Vai ficar salva aqui nos stories. O açúcar, ele te dá uma energia momentânea, mas não é uma energia duradoura. Então, se você tem uma coisa de um exercício muito prolongado, você vai ter muita energia no início, mas depois você vai começando a ficar meio prostrado. A sua energia vai baixando. Então, açúcar não acho legal. Laticínio, por que eu também não gosto de comer laticínio antes de fazer exercício? Porque eu sinto que meio que fica fermentando ali no estômago. Às vezes é uma coisa de uma digestão não muito rápida, uma digestão um pouco pesada. Então, eu também acho que não é muito bom, assim, iogurte, leite. O queijo ainda vai, mas principalmente líquido, assim, eu não gosto muito. É que nem suco também. Eu não gosto de beber muitas coisas antes de exercício físico. Porque eu acho que o estômago fica muito pesado, aquele líquido fica batendo no seu estômago quando você faz exercício, e aí a gente você passar mal também não é legal. Água eu acho bom, mas água também com cuidado, pra não encher muito o estômago, não passar mal. Então, eu gosto pelo menos de manhã, come um ovo, uma banana, umas coisas assim, mais. Não sei como dizer isso, mas essas coisas um pouco mais neutras, assim, pra te manter, para te manter com o estômago cheio e te dar energia. Gorduras boas também, abacate, castanha, que são coisas que também te dão energia por mais tempo. Agora, depois das aulas, depois dos treinos, não sei, de repente você comer uma coisa mais leve, como uma fruta, né? Aí você pode botar mais um açúcar pra dentro. Se eu não me engano, é porque eu não sei agora. Eu acho que o certo, principalmente pra quem tá, por exemplo, processo de ganho de massa, eu não tenho certeza, tá, gente? Eu posso até pesquisar e postar isso pra vocês depois. Processo de ganho de massa, por exemplo, eu vejo muitos nutricionistas indicando você comer carboidrato e depois do exercício você comer proteína, né? Uma coisa assim. Mas, por exemplo, a minha alimentação é a base de ovo. Eu vivo de ovo mesmo. Então, eu gosto muito de comer o ovo antes dos exercícios, ovo com queijo ou o ovo com a banana.
e depois eu comer uma coisa mais leve. Eu não gosto de comer coisas pesadas depois de exercício também, porque eu acho que o corpo tá meio em recuperação, assim. Então eu como coisas mais leves. Eu como uma maçã, eu como uma castanhazinha, coisas menores e coisas mais tranquilinhas, tá? Eu espero que tenha dado pra... Mas assim, gente, isso é o que eu como, tá? Não é uma regra. Tem gente que come hambúrguer, sei lá. Tá? Mas é uma ideia, tá? Eu posso pesquisar um pouco melhor sobre isso depois e postar pra vocês. Mais perguntas vocês podem colocar aqui embaixo, tá? A gente ainda tem 20 minutinhos de live, então eu vou continuar com as perguntas que eu já tinha salvas, tá? Mas se vocês tiverem mais perguntas, podem colocar aqui nos comentários. Onde paramos? É normal o quadril estar lá em exercícios tipo développé ou grand battement? Olha, normal não é não, mas não é incomum, tá? Não é incomum. Eu tenho muito isso do meu quadril estalar. Muito mesmo. Às vezes ele estala mais do que eu gostaria, inclusive. E conheço muitas pessoas que também têm coisas de, meu quadril tá estalando, meu quadril tá fazendo um barulho estranho. Então, assim, não é normal, mas não é incomum. Eu não sei exatamente o porquê deles estalarem, deve ser, né, muitas vezes um osso atritando aí com o outro, mas eu acho assim, se ele estala de vez em quando, mas não te causa dor ou não te causa desconforto, sabe, aquela sensação estranha de que uma coisa fora do lugar, tudo bem. Mas se é uma coisa que te causa incômodo, que te causa dor, que não, se você tá sentindo que não tá certo aquilo ali, procura um médico, procura um fisioterapeuta, tá? De repente faz um raio-x, sei lá, faz um negócio lá pra conseguir ver o que tá acontecendo realmente com os encaixes do seu quadril. Você faz pilates pra ter pernas altas? Como funciona? Calma aí. Amador Ribas perguntou, poderia repetir de novo sobre os cuidados da perna em varo? Madu, essa live vai ficar salva aqui nos stories, tá? Basicamente, vou repetir rapidinho, mas você pode depois voltar e assistir a live de novo. É você focar em fortalecimento de glúteo, fortalecimento de quadríceps, a parte de fora da sua perna, e também de posterior de perna, que é a parte de trás da coxa, tá? Basicamente é isso, mas eu falei algumas outras coisinhas ali que você pode assistir de novo depois. A Parrinil Lohane perguntou, você faz pilates para ter pernas altas? Como funciona? O pilates é um exercício muito completo mesmo, né? Porque ele trabalha a respiração, trabalha força, trabalha alongamento, ele tem uma força, te dá uma força muito boa pro balé, mas você não precisa fazer necessariamente pilates para subir as pernas. Existem exercícios focados, né? A gente comentou, foi a segunda pergunta que eu respondi aqui na live, então depois você pode também, depois que a live fica salva, você pode voltar e dar uma assistida de novo para ver as coisas que eu comentei. Mas basicamente você ter a força no lugar certo e os alongamentos nos lugares certos para você conseguir subir perna. Então, alongar bem perna, fortalecer ilho-psoas, abdômen, são coisas que ajudam. Os exercícios do Pilates ajudam muito, pra caramba, mas não é só o Pilates, não é só exercícios de Pilates que a gente consegue fazer, que consegue ajudar a gente a subir perna, tá? Mais perguntinhas podem colocar aqui nos comentários. Eu tô tentando não responder muito perguntas parecidas, pra gente conseguir responder mais coisas na live, mas, enfim, o que vocês mandarem eu vou responder, tá? Tudo que vocês mandarem eu vou responder. A última pergunta que eu tenho anotada, por nada, vocês duas, por nada. A última pergunta que eu tenho anotada aqui, se vocês tiverem mais perguntas, podem colocar aqui nos comentários. Para começar a ponta, você precisou de quanto tempo de balé? Eu sei que vocês têm uma fascinação por sapatilha de ponta. Eu sei disso. Mas, o trabalho de sapatilha de ponta, de sapato de ponta, ele não é um trabalho muito simples de ser feito. Porque você tem que saber costurar as coisas no lugar certo, você tem que saber amarrar da forma correta, você tem que saber comprar do tamanho certo e você tem que saber usar muito bem. Para você aprender a usar muito bem essa sapatilha de ponta, você tem que saber e conhecer muito bem o seu corpo. Você tem que dominar muito bem o seu corpo.
porque senão você coloca o seu corpo em risco, e é um risco péssimo, tá? Quem já virou o pé com ponta sabe do que eu estou falando. Mas enfim, quanto tempo eu demorei pra colocar sapatilha de ponta? Eu comecei o balé com 6 anos de idade e eu só fui começar a usar pontas com 10 anos de idade, que é a idade que a gente recomenda geralmente para as crianças, né? Débora, isso varia para os adultos? Sim, varia. Por quê? Porque o adulto já tem uma musculatura formada, o adulto já tem, a gente espera, né, um pouco mais de consciência do que criança. Então, para adulto esse tempo varia, tudo bem? Mas aí vai do que a sua professora avalia, vai do que ela fala pra você, pra saber se você pode usar ou não, tá? Eu demorei aí 4 anos pra começar com a ponta, mas eu era uma criança. Mas, apesar de eu ter começado a fazer aulas de ponta com 10 anos de idade, a primeira vez que eu dancei num palco usando sapatilha de ponta, eu já tinha uns 13 para 14 anos. Ou seja, eu demorei mais 3 ou 4 anos para eu ir dançar de ponta. Entendem? Então é um primeiro trabalho de você amadurecer o seu corpo, depois você coloca a ponta e depois você tem que aprender a amadurecer o seu corpo com a ponta. São processos muito diferentes. Muito diferentes. Então, e assim, mesmo só tendo ido dançar de ponta com lá para 13, 14 anos, eu demorei muito para me sentir confortável de sapatilha de ponta. Muito. Eu juro que até hoje, depois de 16 anos, né, depois de 14, 12 anos dançando de ponta, ainda tem coisas que me deixam insegura em relação à ponta. Tem muitas coisas que eu ainda tenho medo de fazer. Eu já superei muitas coisas, mas mesmo assim tem muitas coisas que eu tenho medo de fazer. Então, o trabalho de ponta não é um trabalho simples, ele é um trabalho muito delicado, muito minucioso e precisa de muita força, muita atenção, muito cuidado mesmo. Então, eu comecei com 10 anos, mas eu só fui dançar de ponta muitos anos depois, tá? Então eu peço pra vocês, pra quem tá com trabalho de ponta e tal, muito cuidado, tá bom? E essas eram as perguntas que eu tinha anotadas. Se vocês ainda tiverem alguma pergunta, qualquer coisa, ó, chegou uma. Tipo o que você tem insegurança? Olha, eu tinha muito medo de coisas que eu dependia pra subir num pé só, por exemplo, porque eu sentia que eu não tinha força nem estabilidade suficiente pra subir num pé só. E hoje em dia eu não tenho mais tanto medo, mas eu ainda me sinto insegura para algumas coisas. Então, por exemplo, eu não tenho um forte muito grande em piruetas, de ponta ou sem ponta. Mas, por exemplo, eu acho mais fácil fazer um fouetté na ponta do que fazer uma pirueta dupla. Eu sei que parece bizarro, mas é verdade, porque eu sinto, pro meu caso, tá? Eu sinto que eu tenho a força de subir e descer. Hoje em dia eu tenho essa força, mas eu não tenho força para me manter lá em cima. Então, eu acho que as coisas que eu mais tenho receio de fazer mesmo é pirueta. Porque eu sei que é uma coisa que eu não tenho muito controle, eu ainda fica meio bamba. Mas é uma coisa que eu tenho melhorado, porque eu tenho treinado, porque eu tenho me fortalecido, porque eu tenho trabalhado em cima disso. Mas eu acho que basicamente hoje em dia, porque developers, coisas desse tipo, hoje em dia eu tô bem controlada em relação a isso, não tenho mais muito problema. Mas giro pra mim, principalmente giro na ponta, é uma coisa que ainda me apavora um pouco. Você podia falar mais sobre aquele cronograma que você postou nos stories? Eu postei cronograma. Qual cronograma, Aninha, que você tá falando? Aninha de Freitas, qual cronograma você está falando? Tô ficando maluca, desculpa. Gente, se vocês tiverem qualquer outra pergunta em relação a qualquer coisa, esse é um Depo Responde. Com relação a qualquer coisa, coloquem aqui nos comentários, que a gente ainda tem 13 minutinhos e ainda dá pra responder um monte de coisa. Ó, a Aninha falou, eu também sou meio assim. Pois é, e confiança, gente, confiança com ponta, principalmente, é uma coisa que leva um tempo pra gente, né, adquirir, assim. Quando a gente percebe que as coisas vão ficando mais naturais, vão ficando mais fáceis, a gente vai perdendo o medo. Mas até a gente perder o medo
é um caminhozão, né? Mas aí é treino, muito fortalecimento, muito treino e se cair, levanta, né? Ah, eu acho que você tá falando do cronograma de exercícios, né? Ah, tá. Então, eu respondi já essa pergunta. Basicamente, eu falei pra vocês separarem um tempo de fortalecimento e um tempo de alongamento para cada coisa no dia da semana. Porque se a gente trabalha tudo de uma vez fica ruim, se a gente trabalha muito também fica chato, então, né? Mas como eu já respondi essa pergunta, eu vou pedir pra depois que essa live fica salva, você voltar e assistir ela, tá bom? Pra você conseguir ver a resposta bem completinha, porque eu acho que eu fiquei um bom tempo falando dessa resposta. Ah, a Lohane falou, eu tenho um pouco de facilidade em dançar na ponta, só em decorar que não sou boa. Decorar é um outro rolê, né? Eu fiz um vídeo que eu coloquei no YouTube algumas semanas já pra vocês sobre como decorar melhor sequências, decorar coreografias. E ficou um vídeo muito bom, eu gostei muito daquele vídeo, eu achei que eu consegui realmente trazer coisas relevantes pra vocês. Então, se vocês quiserem assistir depois, vale a pena, tá? Eu acho que é como decorar melhor as sequências, uma coisa assim. É um vídeo bem recente até, tem umas 2 semanas mais ou menos que ele saiu, não é muito velho não. Então, se vocês quiser assistir depois, fica o convite, tá lá no YouTube. É só vocês colocarem quem não me segue no YouTube ainda. Não tá inscrito no canal, é só procurar Debo Balé. E aí, igual aqui no Instagram, e vocês vão achar meus vídeos lá, tá? Mas esse vídeo tá bem bacana lá. Eu vi e me ajudou muito. Que bom, que bom. E decorar realmente é uma questão de treino, viu? Uma questão de prática. Igual a gente treina panturrilha, treina perna, treina abdômen, a gente também treina a memória, tá? É uma questão de treino mesmo. A Nanda Carneiro perguntou: como você faz para aliviar a musculatura que vem no dia seguinte, além do alongamento? Legal, uma boa pergunta. Eu tenho, por exemplo, essa bolinha. Vocês estão vendo que ela tem uns pininhos? Não precisa ser essa especificamente, tá? É porque eu não tenho outra aqui agora pra mostrar. Mas essa bolinha e também aqueles rolinhos que também tem esses pininhos, eles ajudam numa liberação miofacial. Então, eles ajudam realmente, eles massageiam o músculo pra deixar a musculatura mais relaxada. Isso aqui, essa bolinha, o rolinho aqui, meu rolinho não tá aqui, ficou na minha escola. Mas essas bolinhas, esses rolinhos, gente, são a minha salvação. Juro, quando eu tô com dor nas costas, principalmente esses dias de quarentena, que eu tenho ficado muito sentada no computador, né? Não tô me exercitando tanto quando eu faço normalmente. Cara, isso aqui eu ponho assim nas costas, apoio na parede e dói. Dói, mas alivia tanto no dia seguinte. Alivia tanto que, sério, vocês não têm ideia, faz toda a diferença pra mim. Então, se vocês se alongarem e ainda assim vocês ficarem doloridos no dia seguinte, é legal vocês procurarem, se vocês não tiverem bolinha desse tipo, procura tipo bolinha de cachorro, sabe? Que é mais durinha. Não vale aquelas bolinhas de estresse, que elas são muito molinhas, não vai fazer efeito. Mas uma bolinha mais durinha assim é muito bacana. Eu tenho algum vídeo sobre liberação miofacial? Não, não tenho. É uma boa ideia, eu vou até anotar. Deixa eu anotar aqui. Legal, gostei. Vou fazer um vídeo sobre isso. Não tenho. Eu tenho um vídeo mais antigo que eu fiz com uma amiga minha, que ela mostra alguns exercícios que a gente consegue fazer no rolinho, né? Naquele rolinho maior. Que é um exercício para você fazer antes da aula, para você relaxar a musculatura para ela começar a trabalhar, para acordar a musculatura, né? Eu não tenho um vídeo só sobre isso, mas esse vídeo tem alguns exemplos de exercícios. Eu não me lembro agora o nome do vídeo, mas foi um vídeo que eu fiz com a Tamires, que era minha professora, amiga minha, e que ela mostra alguns exercícios, tá? Eu vou procurar direitinho qual que é, mas eu não lembro direito agora. Não sei se é rotina pré-aula, aquecimento antes da aula, alguma coisa assim. É um vídeo bem mais antigo já. A gente que tem as pernas em varo pode ter abertura de segunda ou não? Pode, pode. Pode ter abertura sim. Porque são coisas diferentes que a gente alonga, né? A perna em varo você tem
a parte de dentro fazendo a parte de cima fazendo força para dentro e a parte de baixo fazendo força para fora. Mas o que te dá o alongamento de segunda é o alongamento da virilha, né? E também um pouco de internos. Então, se você conseguir alongar bem e ir relaxando essa musculatura, você consegue abrir segunda posição. Abertura de segunda posição, sim. Eu não sei dizer se vocês têm facilidade ou dificuldade. Eu não sei se isso tem a ver com a perna em vago. Não sei mesmo. Mas eu acho que isso também vai de cada pessoa, da facilidade ou da dificuldade natural que cada pessoa tem em relação ao alongamento mesmo. Temos mais alguma perguntinha? Mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram saber? A gente ainda tem 6 minutinhos aqui antes do Instagram me cortar. Então, se vocês tiverem mais alguma perguntinha... Gostei muito das perguntas que a gente teve aqui hoje. Achei que foi uma live super produtiva, que a gente conseguiu responder várias coisas diferentes. E essa live vai ficar salva. Eu vou baixar essa live também e eu vou postá-la no YouTube brevemente, tá? Provavelmente hoje, se eu conseguir subir ela a tempo. Tem algum vídeo ajudando a fortalecer os pés? Muitos! Já fiz muitos vídeos de pés. Tenho uns 2 mais recentes, se eu não me engano, mas tem alguns mais antigos também, lá pro início do canal. Mas tenho, acho que uns 4 vídeos só de pé. E tem também vídeo específico para pé com ponta, específico com exercício só de ponta, pré-ponta. Então, tem bastante vídeo de fortalecimento e alongamento de pés lá no canal. Alguma dica de como continuar motivada, mesmo treinando apenas em casa? Ana Júlia, eu soltei esse vídeo hoje lá no canal. Como se manter motivada na quarentena, né? Era pra esse vídeo ter sido a live do domingo, não deu certo porque a internet me trollou. Aí era pra eu ter soltado o vídeo ontem, só que eu fiquei o dia inteiro pra carregar o vídeo e o vídeo não carregava. Então hoje de manhã eu consegui soltar esse vídeo acabou de sair lá no canal, mas basicamente o que eu falo pra vocês, eu falo um pouquinho das coisas que desmotivam a gente, então coisas do tipo se comparar com os outros, perder o foco, né, a gente perder a noção da consciência que as ações têm a longo prazo, são coisas que desmotivam a gente. E também falei algumas coisas, algumas ações que vocês podem fazer para se manter motivadas. Então, criar uma rotina, criar metas, objetivos, achar pessoas que te inspirem, coisas que te inspirem, ir se instruir, lembrar o porquê vocês dançam, são coisas que ajudam a gente a se manter motivadas, tá? Mas lá nesse vídeo eu falo um pouco mais completo sobre isso. Por nada, espero que você goste do vídeo. Lissa Ruiva falou: torci meu tornozelo, já sarou, mas estou tentando fortalecer os pés para voltar à minha sapatilha de ponta. Muito importante, viu, gente? Principalmente esses traumas pós-lesão, assim, pós-trauma mesmo. Fortalecimento é o melhor amigo que vocês podem ter com vocês. Quer dizer, em qualquer momento da vida, o fortalecimento é o melhor amigo que vocês podem ter. Então, antes de lesão, durante lesão, pós-lesão, fortalecimento é a chave, é o segredo, tá? Então, antes de você voltar a usar ponta, muito importante mesmo você tá bem fortalecida, bem forte, para não ter chance nenhuma de você se machucar de novo, tá bom? Muito importante. Gente, tô adorando. Muito obrigada pela participação de vocês. Tô amando vocês aqui comigo. Se vocês ainda tiverem alguma perguntinha aqui, coloca agora que a gente tem mais 3 minutinhos antes do Instagram me cortar. Se vocês tiverem qualquer outra pergunta, coloca aqui pra mim, que a gente, nesses últimos minutinhos, eu acho que dá tempo de mais uma pergunta. Então, se vocês tiverem mais alguma coisa pra falar, podem colocar. Senão, vamos ficando por aqui. Oi, existem outros tipos de exercícios para fortalecimento de pés sem usar o elástico? Sim, existem sim. Eu não sei se vocês viram
tem um exercício que tá correndo muito famoso aí já, que é o do Roberto Físio, que tem um perfil aqui no Instagram também, que ele usa uma toalha e que você vai puxando a toalha com o pé, assim. Esse é um dos melhores exercícios que tem. Você pode treinar, pegar coisas com o seu pé, então pegar uma caneta com o pé, com os dedos, assim, parece fácil, mas é muito difícil e dá muita força no pé também. Você treinar relevés, você treinar... Mesmo sem a faixa, você fazer esse processo de flex, meia ponta, ponta, meia ponta, volta, meia ponta, ponta, meia ponta, volta. Mesmo sem a faixa, já dá uma força legal também, já dá pra trabalhar. E eu acho que lá no canal eu devo ter alguns exercícios sem faixa também, se eu não me engano. Mas posso procurar mais. Vou testar mais exercícios que não precisem de faixa, tá bom? Gente, então é isso. Antes que o Instagram me corte, muito obrigada pela presença de vocês. Eu amei essa live, foi muito legal bater esse papo com vocês. Fiquei muito feliz, tá? De vocês estarem aqui comigo. E às 6h30 vou fazer uma aula de alongamento, tá? Aqui no Instagram mesmo. 6h30 vai ter aula de alongamento, eu espero por vocês, tá bom? Então, um beijão e até daqui a pouco.